Salve, salve o tricolor paulista! Estou de volta aqui com o segundo vídeo do canal para falar de mais uma vitória do nosso tricolor. Vitória por 2-1 ontem contra a Portuguesa. Terceira vitória consecutiva no Campeonato Paulista. São Paulo ainda não perdeu no campeonato, né? O primeiro jogo foi um empate em 0-0 e agora vem nessa sequência de 3 vitórias consecutivas. E ontem uma vitória com o time reserva, né? Com o time alternativo ali. Time totalmente mudado do último jogo contra o Corinthians. E uma estratégia que eu acho corretíssima. Não dá para jogar todos os jogos com o time completo, ainda mais nesse início de temporada. Nessa pré-temporada, né? Que quase não teve tempo de pré-temporada ali, de treinamento. Então, para evitar qualquer tipo de problema, de lesão, é bom a gente fazer esse revezamento. E o Zubeldia vem se programando para isso, falou que iria fazer isso, né? Uma escala de 2-1 ali, 2 jogos com um time e um jogo com um time reserva. E ontem esse time reserva foi lá e venceu a Portuguesa num jogo que estava meio difícil. São Paulo começou até que bem no jogo, tentando pressionar a Portuguesa. O campo estava um pouco difícil, um pouco molhado. Tava pior do que o do jogo contra o Corinthians no Morumbis, que mostra que a drenagem do Morumbis é excelente, porque eu acho que choveu até mais naquele dia. E ontem choveu também e o gramado ficou um pouco prejudicado, principalmente ali no começo, com algumas poças, a bola não estava rolando muito bem. E aí a Portuguesa veio com uma estratégia de tentar pressionar o São Paulo, tentar pressionar ali no campo de ataque e saiu o primeiro gol numa dessas pressões ali, que na verdade foi mais por erros do São Paulo, foi uma jogada meio grotesca ali, no geral. O Bobadilha tentou sair tocando, tocou muito mal, foi passar a bola para trás ali para o zagueiro, sem força, a bola acabou parando, o jogador da Portuguesa retomou a bola, saiu cara a cara com o Jandrei acho que parece que ia chegar, porque o jogador da Portuguesa deu uma adiantada, mas aí deu azar, tropeçou, e o jogador da Portuguesa acabou fazendo o gol. Eu achei que seria um pouco mais difícil de conseguir a vitória por conta do time ser reserva, né? Mas os jogadores conseguiram ir para cima, conseguiram mostrar um bom nível ali e fizeram um gol de empate ainda no primeiro tempo com o André Silva num pênalti bem marcado, bateu muito bem o André Silva. E aí o São Paulo foi para o intervalo com um empate, né? Depois, no segundo tempo, o São Paulo voltou, ainda tentou pressionar, construir o jogo, mas a qualidade desse time reserva é bem inferior, de qualidade técnica e principalmente de tomada de decisão. Acho que esse é meu principal ponto da diferença entre os dois times, o titular e o reserva. Tecnicamente, tem alguns jogadores ali desse time reserva, como o Marcos Antônio, o próprio André Silva, o Ferreirinho em alguns momentos. Tem bons momentos tecnicamente, são bons tecnicamente. Mas a tomada de decisão é a grande diferença desse time titular e reserva. E é por isso que eu acho que vai ser muito difícil qualquer um desses jogadores que jogaram ontem, que iniciaram como titulares, deles brigarem para estar no outro time, né? Que é o considerado titular de fato. Porque o poder de tomada de decisão desses caras é muito diferente, né? O do time titular nosso com aquele time que vocês já conhecem, né? Do Rafael até o Caleri. Esse time tem uma tomada de decisão muito forte, muito grande. Eu acho que essa é a grande característica desse time. E é o que eu mais gosto, assim, o que eu mais priorizo num jogo são jogadores com uma boa tomada de decisão. Que chega na hora de definir a jogada, eles conseguem fazer a definição e com isso a gente acaba conseguindo fazer mais gols, trazer mais pontos. Esse poder de decisão é muito importante e é o que falta nesse time reserva. E é por isso que ele enfrentou muitas dificuldades ali com esse time da Portuguesa, mesmo sendo um time bem abaixo tecnicamente, até mesmo que esse time que jogou ontem do São Paulo. Essa tomada de decisão às vezes é muito falha. E acho que o jogador que mais representa isso é o Ferreirinha, né? O Ferreirinha é um jogador que tenta muito, ele cria bastante volume de jogo, ele
tem a característica de sempre levar para o individual, de sempre tentar a jogada na velocidade, mas sempre na última tomada de decisão ele peca. E acho que ele ilustra bem o que é esse time reserva do São Paulo. Uma estratégia que o São Paulo utilizou esse ano é montar um time titular muito forte, muito mais forte do que era no passado, né? E um time reserva um pouco mais abaixo. No ano passado a gente via que o time titular e o reserva ele não tinha uma diferença tão grande. Eram jogadores mais ou menos do mesmo nível. Então saíam ali nota 6, nota 6,5 no máximo, como Rato, e aí entrava um Nestor, que é nota 6 também. Então ficava meio elas por elas. Era um time mais homogêneo. Mas eu acho que a estratégia de ter um time titular mais forte é muito melhor do que você ter dois times parecidos. Mesmo que quando precise dos reservas eles sejam um pouco abaixo, na hora que a gente precisa, vão ser os titulares que vão jogar, né? Nos jogos decisivos, nos jogos importantes, de mata-mata, vão ser os titulares. E eu acho que essa estratégia foi a mais correta possível. Eu vi muita gente muito preocupada. Nossa, saiu um monte de jogador. São Paulo vai sofrer muito no decorrer da temporada. É lógico que vai sofrer se tiverem muitas lesões, né? Ali no decorrer dessa temporada, de jogadores titulares importantes. Os jogadores reservas não vão estar à altura, mas eu acho que a estratégia foi bem feita, a estratégia tem que ser essa, porque a gente vê até times como o Real Madrid, que hoje é um dos maiores ganhadores aí do mundo, talvez o maior time do mundo, não maior que o São Paulo, que eu acho o São Paulo o maior time do mundo, não tenho dúvidas disso. Mas a gente vê o Real Madrid ali, que tem um time titular incrível, fantástico, mas aí o time reserva não é tudo isso, sabe? Você olha lá, o Brahim Dias entra, Lucas Vasquez, um Asensio, não um Asensio que já jogou no Real Madrid há uns tempos atrás, é outro, mas são jogadores de um nível bem abaixo. O próprio Arda Güler, que é um bom jogador, mas também não está no nível dos titulares. O próprio Endrick, o Endrick, a gente vê ele com esse diferencial aqui no Brasil, mas lá para o Real Madrid ele é outra coisa, ele é um jogador a ser lapidado. Ele é um jogador que é para entrar mesmo aos poucos e para ir ganhando minutagem conforme o tempo passa. Então, essa estratégia o Real Madrid já usa. O Real Madrid que vem ganhando tudo nesses últimos anos e a maioria dos times europeus são assim. Você vê o time titular é muito bom e aí os jogadores que vão entrando não são do mesmo nível. Então eu acho que o São Paulo fez corretíssimo com essa estratégia. Eu acho que pode render muitos frutos ao final da temporada. Mas já que eu falei um pouquinho dessas diferenças dos times, ainda voltando a falar sobre o jogo, né? Eu não falei sobre o gol da vitória, porque foi um momento muito especial e eu queria guardar aqui pro final desse vídeo. O São Paulo ali no segundo tempo, tentando um pouco de tudo. Entrou o Rodriguinho um pouco depois no segundo tempo no lugar do Santilongo, que eu achei até que fez um bom jogo. A torcida às vezes tem um pouco de impaciência. Acho que criou uma expectativa também que ele seria um outro tipo de jogador. Ele não é tudo isso, não é um grande jogador, mas ontem eu achei que ele fez um jogo correto, até melhor do que o Bobadilla vinha fazendo no primeiro tempo. O Bobadilla achei que estava muito mal, tanto é que foi ele que deu o gol para a Portuguesa, né? Deu aquele passe horrível. E aí no segundo tempo o Bobadilla até deu uma melhorada. Quando ficou ele e o Marcos Antônio ali de volantes, o time deu uma estabilizada, foi um pouco melhor. São Paulo começou primeiro com uma trinca ali de meio de campo, né? O Santilongo, o Bobadilla e o Marcos Antônio. Marcos Antônio um pouco mais à frente e mostrou que ele pode fazer esse papel. Fez bem, eu achei que ele foi um dos melhores em campo ali. É um jogador que mostra muita técnica e muito dinamismo ali. Eu achei que ele foi bem. Mas aí o Bobadilla não, o Santilongo saiu, entrou o Rodriguinho um pouco, achei que o Rodriguinho entrou legal no jogo, melhor do que vinha entrando em outras vezes. Acho que ele entrou com uma dinâmica diferente, né? Tentando toque mais de primeira, tentando achar os companheiros mais à frente. E eu acho que é importante para ele ganhar confiança, que é um jogador que vinha demonstrando muita fragilidade, muita falta de confiança, e eu acho que ele precisa resgatar um pouco disso, talvez com o Oscar ali para ir dando conselhos, né, que joga na mesma posição que ele, e ele tem um estilo de jogo um pouco parecido com o do Oscar, né?
eu acho que ele pode ir crescendo e ajudar no decorrer do campeonato. E acho que foi importante ele ter entrado ali. Depois acabou entrando também o Caleri, no lugar do André Silva, que fez o gol de pênalti, mas eu achei que começou a cair muito depois. Algumas oportunidades de cabeça, achei que ele foi mal. No próprio gol que ele fez, que foi anulado por mão, eu achei que ele foi mal. Ele ficou com a mão aqui na frente do peito na hora que a bola chegou. Se ele tivesse com a mão aberta para fazer o domínio, né, normal de peito, ele teria feito e teria feito o gol sem nenhum problema. Então eu achei que ele falhou nesse lance. Mas não foi tão mal assim. Achei que ele cumpriu o papel dele ali. Um que eu achei que foi bem mal foi o Patrick, tomando muitas decisões erradas. Deu um passe uma hora no vazio, sem olhar, sabe, para onde estava o companheiro. Uma hora que ele cruzou também na área que não tinha ninguém, então ele devia ter segurado a bola, ter feito uma outra opção. É um jogador que, assim, ainda bem que o Wendel vai chegar agora pra gente ter um jogador titular e um reserva de um nível bom, assim, né? De um nível que a gente pode confiar, porque o Patrick realmente não passa essa confiança e eu acho difícil que ele vá evoluir muito mais do que ele entrega hoje. Ainda mais porque ele já tem 22 anos, já é um jogador que está numa idade um pouquinho mais acima, já não é tão novo, né? Não é um desses que está subindo agora. Então, acho que é um jogador que não passa confiança. Mas falando de quem está subindo agora, né? Muita gente pedindo os meninos que jogaram a Copa São Paulo nesse Campeonato Paulista agora, para o Zubeldia começar a colocar. E ontem ele deu um pouco de minutos ali, eu acho que é isso mesmo, começando aos poucos, em jogos mais fáceis. Tentar não colocar eles para decidir o jogo, como aconteceu ontem, né? Que a gente estava ali no empate, 1-1, querendo conseguir a vitória. E ontem não tinha muito o que fazer, tinha que colocar eles mesmo, acho que é isso. Tinha que ver também como que eles iam sentir um jogo desse, que o São Paulo precisava da vitória, precisava do gol e precisava ir para cima. E aí ele colocou o Ferreira e o Rian Francisco, né? O Ferreira entrou no lugar do Eric e o Rian Francisco entrou no lugar do Ferreirinha. E aí o Ferreira teve algumas boas jogadas ali pela ponta, tentou fazer o que ele fazia ali na Copa São Paulo, o que ele fez na própria final ali no mesmo Pacaembu, de levar a bola para a linha de fundo. Não teve tanto sucesso, né? Mas jogou poucos minutos, foi para sentir um pouco ainda como que é o time profissional. E acho que é importante isso. E fiquei muito feliz pela entrada dele. Acho que ele tem que entrar muito mais no decorrer desse Campeonato Paulista, que eu acho que é um jogador que tende a agregar muito ali. Eu até prefiro muito mais que entre ele do que o Eric, muitas vezes. Eu acho que ele tem muito mais potencial e muito mais chance de criar alguma coisa boa pro nosso São Paulo do que o próprio Eric, que também não fez um bom jogo. E aí a gente tem que falar do Rian Francisco, que é esse moleque, entrou ali no finalzinho do jogo, uns 10 minutos, 10, 15 minutos ali para jogar e mostrou por que ele é diferente, né? Ele tem muita estrela e uma qualidade técnica que é para poucos, assim. São poucos jogadores que têm a qualidade técnica que ele tem e a personalidade dele, né? Um moleque muito novo, com a personalidade que ele tem. Ele entrou no jogo, não encostou tanto na bola, né? Tava um jogo meio difícil ali no momento que ele entrou. O Caleri ali na frente já de centroavante, então ele teve que fazer uma dupla lá com ele. Ele não ficou como centroavante como ele era na Copinha, né? Como único. Então ele teve que fazer uma dupla ali com o Caleri e acho que isso também muda o posicionamento. Ele tem que entender melhor onde que ele vai se encaixar ali. E aí demorou um tempinho até chegar naquela hora ali, que acho que já estava nos acréscimos praticamente, e sobra uma bola ali. Primeiro ele disputa ela de cabeça, a bola, ele acaba nem encostando, mas só dele estar na disputa acabou atrapalhando o defensor da Portuguesa. Aí a bola espirra, acho que sobra no Caleri, o Caleri consegue tocar no Bobadilha, e o Bobadilha aí deu de primeira, foi muito bem nesse passe ali mais próximo da área, tocou por cima, e aí o Rian tava lá, ele tava entrando, depois que ele fez o movimento de cabeça lá, fora da área, ele começou a fazer o movimento para entrar, e aí saiu sozinho. Isso aí mostra uma inteligência dele,
uma vontade de querer fazer o gol, de entrar na área, essa visão dele de querer estar sempre infiltrando ali, estar próximo ao gol. E aí ele saiu na cara do goleiro, dominou a bola, que veio uma bola de cima, não é tão fácil assim de dominar, e aí ele tirou com muita categoria, que mostra que ele precisa de pouco para fazer gol, né? É um moleque que acho que a maior qualidade dele é que quando ele estiver na frente do gol, dificilmente ele vai perder. Se for uma bola boa, uma bola clara, é um menino que precisa de muito menos que o Caleri, por exemplo. O Caleri teve algumas oportunidades ali que ele saiu na frente do goleiro, tentou tirar, e aí ele chutou por cima, podia ter feito melhor, podia ter tocado para trás, podia ter tentado driblar o goleiro de novo. O Caleri é um jogador que parece que precisa de mais chances na frente do gol para fazer. E o Rian, ontem, para mim, ele mostrou mais uma vez que ele precisa de pouco para fazer um gol. Se ele está na frente do goleiro, com a técnica que ele tem, ele vai acabar fazendo gol e vai acabar machucando o adversário e mostra a estrela que ele tem. E foi muito legal ver a comemoração dele, né? O primeiro gol com a camisa do São Paulo pelo time profissional. E eu acho que brilhou a estrela desse menino e tá nascendo uma estrela, né? Eu acho que ela vai brilhar cada vez mais e no decorrer desse ano a gente vai falar muito ainda desse menino Rian Francisco, que é muito bom de bola e a torcida já tem ele como um xodó. E eu acho muito justo porque a gente tem que valorizar cada vez mais os meninos de Cotia, ter paciência também, mas sempre esperando que eles performem, né? É isso que a gente espera desses garotos e o Rian vem mostrando isso, vem mostrando que ele pode ser essa nova joia de Cotia, ele já é essa nova joia, mas que ele pode ser uma realidade no nosso time. E eu fiquei muito feliz com esse gol e acho que agora ele vai ter cada vez mais espaço. Nesse decorrer de Campeonato Paulista ele vai ter cada vez mais espaço e vai mostrar porque ele merece ter esse espaço. E bom, acho que por hoje é isso. Falei bastante do jogo. Queria falar um pouquinho também sobre a venda do William Gomes, que tivemos recentemente. Foi para o Porto, né? Ele e o Moreira. O Moreira foi por empréstimo para depois ser vendido, com passe fixado. E o William Gomes foi vendido. Não sei ao certo os valores, né? Mas não são valores iguais à da base do Palmeiras. Mas eu até entendo, porque o William Gomes não jogou tanto assim no time titular, não teve tantos jogos. Então eu entendo a saída dele, eu acho que outros jogadores, esses principalmente que vieram da Copinha, vão ocupar esse espaço que ele está deixando. Então o São Paulo está precisando fazer dinheiro, precisou vender. Eu acho que não iria conseguir muito acima disso, porque é um jogador que para mim não demonstrou tanto assim para ser vendido por 20 milhões de euros. Parece que foi 12 milhões de euros o valor dele, mais a porcentagem que o São Paulo mantém. Que se o Porto vender futuramente ele por um valor acima, essa porcentagem de 20% pode valer uma boa grana, e aí pode chegar nos 20 milhões de euros. Então eu acho assim, pelo que ele demonstrou até agora, eu não vejo ele como um jogador pronto ainda. É um jogador muito instável, com muitas tomadas de decisões erradas. É lógico que é muito bom tecnicamente, a gente espera que ele performe, esperava que ele fosse vingar ainda mais. Mas para o momento que o São Paulo tá, eu achei que foi ok. E o Moreira, acho que ele não ia ter tanta oportunidade assim. O Ferrarese vem jogando mais na lateral direita do que ele mesmo. Então, acho que você se desfazer de um jogador que não ia ter tanta oportunidade assim, acho que pode ser uma boa para reduzir os custos da folha e para a gente conseguir trazer o Wendel antes, né? Eu achei melhor o Wendel vir agora. Tinha gente que falava, o contrato do Wendel já está assinado para o meio do ano, vamos esperar. Mas aí esperar é contar com o Patrick esses 6 meses até lá, né? Contar com ele como um reserva. E aí eu já acho um pouco arriscado. Achei bem melhor ter o Wendel agora, que aí a gente encerra o problema na lateral esquerda. E eu acho que foi um bom negócio pra gente. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Vou pedir para quem tá vendo esse vídeo se inscrever aqui no canal pra gente ir criando essa comunidade São Paulina e trocando essa ideia. Deixa o like aí, deixa o seu comentário e vamos São Paulo, que tem muita coisa pela frente aí nesse ano.